Paz, queridos irmãos, uma bênção de Deus poder estar aqui com vocês novamente esta semana para esta mensagem. Antes de começar, não se esqueçam de colaborar com esse canal, colocando aí um like, um gostei, um comentário, compartilhem. Isso me ajuda. Pois bem, essa semana, nesse domingo, dia 4, a igreja celebra a Santíssima Trindade. Então, vamos ver um pouco esse Evangelho de São João, que é o capítulo 3, versículo do 16 ao 18. Muito claro, falando que Jesus não veio ao mundo para julgar, porque quando alguém não crê em Jesus, já está julgado. Então percebemos que muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa falta de fé, muitas coisas, irmãos, dependem de nós mesmos, não é? A nossa fé enfraquece. Por quê? Porque o pecado é algo que existe quando a pessoa deixa de ter fé, que entra o pecado. A pessoa que deixa de ser tocada pelo amor de Deus, porque ama a si mesma, ama tudo que está ao seu entorno, o que te dá prazer, o que te dá poder, e isso é algo que leva o homem à morte, né? A traição, a solidão, tudo isso, a marginalização, é a essência do pecado, porque depois desses ainda vem muitos outros muito pior. E todos esses tipos de pecado nos impedem de permanecer na verdade. O que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, que nos mostra o Pai, que nos dá o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, 3 em 1. E aonde está essa comunicação entre nós? Se vivemos num mundo tão fantástico de comunicação nesta geração, mas geralmente se vive só com os seus próprias capacidades de fazer, de julgar, de independência, ou falta mesmo do amor para que te leve a amar o outro e se comunicar com o outro. Ah, mas ele é diferente. Naturalmente, Deus é um, Criador. Jesus Cristo, nosso Salvador. O Espírito Santo é a sabedoria, o amor de Deus que vem em nosso coração para nos dar a sabedoria, a inteligência, o discernimento, a força. Vocês precisam conhecer os 7 dons do Espírito Santo de Deus. Mas nós nos afastamos de Deus, perdemos essa verdade de viver essa comunhão uns com os outros. Desculpe. Então, eu gosto de lembrar que Deus não nos abandona assim, nunca. Já nos deu o seu Filho para manifestar o seu amor. E eu gosto de lembrar como Deus chama o homem. Quando ele chama, por exemplo, Abraão, que foi considerado o pai da fé, Abraão vivia pensando nos seus umbigos, era um ateu. Quem vai ficar com as minhas terras, com as minhas heranças? Eu não tenho filho, e não sei o quê. E Deus um dia aparece e fala: Abraão, para de pensar em si mesmo. Saia da sua terra, vai aonde eu te mandar. E Abraão vai. Se você ler a história, é maravilhosa. Tudo que Deus fez na vida de Abraão. Deus fez isso com São Paulo também. São Paulo era um ateu que matava cristão, perseguia. E um dia já estava saindo a caça de mais cristãos, quando Deus o chama: Saulo, Saulo,
Por que me persegue, Saulo? E Saulo se converte depois e é um dos maiores apóstolos. Está entre, pelo menos, os maiores pregadores. Não é? Então, isso quer dizer o seguinte, que Deus não nos abandona. Desde o tempo de Adão, Adão peca e se esconde lá no paraíso. E Deus vai à procura dele e o chama, Adão, Adão, aonde estás, Adão? Mas Adão tinha pecado e se escondeu. Muitas vezes, quantas vezes eu, você, nos escondemos de Deus por causa dos nossos pecados. Por causa dos nossos pecados. Não conhecemos a verdade. Não conhecemos a verdade. Mas é muito claro, o São João, quando conta o que fala Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outra. Às vezes as pessoas me falaram outro dia, você não deixa opção. Não tem. Não sou eu. É o próprio Jesus que fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o seu poder, o seu dinheiro, o seu carro zero, não é nada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ah, mas então eu não posso ter as coisas? Pode, lógico. Mas ame a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a ti mesmo. O resto será dado. Deus não é egoísta, nem quer te ver sofrer, nem a mim. Por isso vem em nosso socorro. O problema é quando nós deixamos de amar e servir a Deus para servir a nós mesmos. Aí entramos num homicídio, porque nos matamos com o pecado. O pecado nos escraviza e nos faz com que odiamos os outros. Não sabemos mais perdoar, não sabemos mais amar, não sabemos. Não é verdade isso? E nós fomos chamados a obedecer e a seguir a justiça que fez Jesus Cristo, que nos mostrou. Qual a justiça de Jesus Cristo por nós, irmãos? A cruz gloriosa. Infelizmente o tempo passa, eu não posso ficar muito tempo, vocês não têm paciência para me ouvir nem esse pouquinho, não posso falar demais, gostaria muito, tem muitas coisas para ser dita. Outro dia falaremos mais, ficaremos assim. Vou fazer uma oração de um bispo que fez uma reflexão desse dia e ele fala assim que, ó Deus, nosso Pai, fazei que, professando a verdade da fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Amém. Deus os abençoe, irmãos. Paz.